Olá pessoal, sou Alexandre Ortega, pertenço ao CL, Centro Espírita Luz e Esperança, de São Francisco de Assis. Estamos aqui mais uma vez para fazer algumas reflexões, os 15 minutos do CL, né? Que todos nós do corpo de palestrantes estamos promovendo aí, cada um faz sobre um tema, fala sobre um assunto. Então, todos os dias, para quem quiser, tem aí no canal, né, no YouTube, nós temos então esses momentos aí para se conversar, para a gente se atualizar, para refletir. E hoje o tema que coube para mim é a fé que move montanhas. Então ali na abertura do capítulo, né, é descrito então que um pai de um jovem veio até Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus e pediu então que Jesus curasse seu filho, porque ele era lunático. Ora ele caía no fogo, ora ele caía na água. Então ele falou para Jesus que já tinha apresentado o filho dele para os seus discípulos, mas que eles não tinham conseguido curar. Então Jesus respondeu: "Ô raça ingrata, por quanto tempo estarei e sofrerei entre vós?" Então ele continua o assunto, pede para que o pai traga então o seu filho, e repreendendo o espírito perverso que acompanhava o menino, Jesus então conseguiu fazer com que ele ficasse curado. Os discípulos então, depois de terem assistido, de terem ouvido o que Jesus falou, vieram falar com ele em particular para saber por que eles não tinham conseguido repreender aquele espírito e feito com que ele se afastasse, e por que Jesus conseguiu. Então Jesus disse que foi por causa da pouca fé que eles tinham, e que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam uma montanha que passasse daqui a colar e a montanha se transportaria. Então a gente sabe que no Evangelho muitas coisas são figuradas, né? Muitas das histórias, e que justamente para cada um fazer a sua análise, para cada um entender do seu jeito, a sua necessidade, da sua forma. Então cada um de nós recebe e faz então a sua interpretação de acordo com o seu momento. Então a fé, se a gente for levar em conta a fé no sentido mais amplo, se nós tivermos fé em nossa capacidade, em nós mesmos, nós conseguiremos realizar muitas coisas boas. Se a gente tiver o foco no bem, se a gente tiver o foco no amor ao próximo, se a gente tiver foco em elevação moral, em melhoras, se a gente tiver foco na saúde, quem sabe até a gente não consegue ajudar os nossos irmãos até a promover cura nos nossos irmãos. Dependendo da nossa elevação moral, dependendo do nosso propósito, a gente pode conseguir manipular a energia do universo que está aí disponível para todos, e com o consentimento de Deus, com a permissão de Deus, com a fé de quem precisa da cura, com a nossa fé de ser um bom canal, de ser um bom transmissor para que essa energia chegue onde ela precisa, nós mesmos podemos ser esses canais aí, esses intermediários, até para esse tipo de coisa, até de repente para uma cura de alguma doença, de alguma coisa nesse sentido. Então Jesus quis dizer que a nossa raça, a raça humana, ela sim, ela é capaz de fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Nós podemos ir muito mais além do que nós normalmente entendemos e achamos que sejam os nossos limites. Agora nós estamos vivendo esse momento que não é nada agradável, de incertezas, onde a gente não sabe, a gente sabe quando começou a pandemia, mas a gente não sabe quando ela vai acabar, a gente não sabe como ela vai acabar, e isso dá incerteza, isso causa insegurança, isso pode causar até outras doenças, né, nas pessoas, de depressão, ou seja, a escolha é nossa. Se a gente acreditar realmente em Deus, se
a gente tiver paciência, se nós entendermos que nada, absolutamente nada acontece na nossa vida, nem no nosso planeta, sem que seja pela vontade de Deus. Se Deus permitiu que a gente esteja passando esse momento, que a gente esteja passando por essas provas, é porque tem um propósito maior. É porque logo ali isso vai passar. E o aprendizado e a evolução que o planeta vai ter, e a evolução que nós, humanidade, vamos ter, não vai passar. Isso vai ser continuidade. Então, certamente, nós vamos evoluir, nós vamos nos tornar seres humanos mais solidários, mais crédulos, nós vamos ter mais paciência, nós vamos ter mais cuidado com o próximo, nós vamos lembrar que não somos só nós, que não é só a nossa família, e que para que a gente possa ter uma vida melhor, para que o mundo tenha umas melhores condições de vida, todos precisam se ajudar, todos precisam estar conectados. E isso a pandemia está nos ensinando, está cheio de bons exemplos. Olha quantas ações, quantas pessoas estão se ajudando, quantas correntes para ajudar, para levantar alimentos, para entregar para quem está precisando, material de higiene. Olha os professores dando a sua contribuição, criando aulas à distância para os seus alunos. Aqueles alunos que não têm internet, eles estão entregando cartilhas para que eles possam continuar estudando. Então a gente vê muito exemplo, a gente vê muita superação, porque realmente se a gente quer mudar, se a gente quer fazer a diferença, se a gente quer contribuir para a melhora, a gente consegue. Por menor que a gente seja, por menos condições financeiras que a gente imagine que a gente tenha, por menor seja a nossa condição física, intelectual, até moral, a gente pode contribuir sempre. A gente sempre vai poder ajudar alguém, a gente sempre vai poder colaborar para que se melhore a vida de alguém. Os discípulos de Jesus aprenderam muito com ele, pelo seu exemplo, pela sua dedicação, pelas suas palavras, mas principalmente pelos seus exemplos. Então, os exemplos que Jesus deu para os discípulos foi a parte principal da pregação dele. Então, ele deixou bem claro para os discípulos, e os discípulos, por consequência, a nós, eles deveriam trazer para nós também esse entendimento. É que se a gente tiver fé em Deus verdadeira, a gente tiver a certeza e a convicção de que com a fé em Deus a gente pode mover montanhas, mas não montanhas físicas, mas as montanhas do egoísmo, as montanhas do orgulho, as montanhas das dores, das nossas fraquezas. Se nós realmente tivermos fé em Deus, a gente consegue remover tudo isso. Porque sempre que a gente precisa, sempre que a gente está numa situação necessária e a gente eleva o nosso pensamento, a gente pede força, a gente pede coragem para Deus, a gente sempre é atendido. Quando a gente acredita de verdade, quando a gente tem a fé raciocinada e não aquela fé cega, quando a gente realmente crê que existe algo maior, que existe um propósito maior para a nossa existência, a gente consegue, a gente recebe aquilo que a gente precisa, a gente recebe aquele apoio, aquela tranquilidade, aquela paciência, a segurança de acreditar de que não estamos sozinhos, de que Deus está aqui, está sempre perto de nós, e sempre que a gente eleva o nosso pensamento, sempre que a gente precisa, a gente é atendido. Mas tem um detalhe, a gente é atendido quando a gente está desejando ou vai fazer algo para o bem, quando a gente quer ajudar o próximo, quando a gente quer fazer algo em benefício até nosso, mas que não prejudique o próximo. E aí sim nós vamos receber o que a gente está pedindo. Talvez a gente não receba no momento exato que a gente imagina, talvez a gente não receba da mesma forma que a gente está esperando, talvez a gente não consiga
ser assim, tipo Aladim, né? Ou passe de mágica. A gente acaba às vezes confundindo as coisas, né? Uma coisa são desejos, outra coisa são necessidades, são bênçãos, são coisas bem distintas, bem distantes. Se a gente não tem cuidado com os nossos filhos, a gente acaba causando essa confusão também, né? Imagina que tudo que nossos filhos venham pedir para nós, a gente vai lá e entrega na mão deles, sem nenhum esforço, rapidamente, sem que eles esperem um período apropriado. E aí tudo aquilo que eles vêm, pedem para nós vamos lá e prontamente atendemos. Quando eles forem adultos, a vida vai ser assim? A vida vai entregar para eles tudo que eles pediram, no momento e na hora exata que eles pediram? E como que vão evoluir esses desejos? Porque o ser humano não tem limites. Os desejos vão ser cada vez maiores. Enquanto é uma criança com desejos, talvez seja mais fácil a gente atender um doce, um brinquedo, uma roupa. Mas e quando vai crescendo? E quando se tornar um adolescente, quando se tornar um adulto, vai ser tão fácil assim? A vida vai ser tão fácil assim? Eles só vão esticar a mão, pedir e vão receber, vão estar atendidos com aquilo que eles querem? Se nós que somos humanos não fazemos isso para os nossos filhos, ou não devemos pelo menos agir dessa forma, né? Imagina se Deus, que é um ser muito superior, ia agir conosco dessa maneira. Então sim, se nós tivermos muita fé em Deus, a gente acreditar na nossa capacidade de trabalho, na nossa capacidade de inteligência, na nossa capacidade de produzir as coisas, de entregar aquilo que a gente precisa, a gente vai conseguir. Só que como diz Chico, né? Chico Xavier tem uma expressão muito interessante, um pedacinho de uma fala dele, que ele diz que nós não podemos amar mais ou menos, não podemos viver mais ou menos, e não podemos ter fé mais ou menos. Porque se a gente agir dessa forma, nós corremos um sério risco de nos tornarmos pessoas mais ou menos. E quem quer ser mais ou menos? Quem quer essa condição? Então, se somos filhos de Deus, se Deus está dentro de nós, se nós temos essa centelha divina conosco, se nós temos fé, por que não usar isso? Por que não usar essa energia? Por que não usar toda essa força, todo esse poder da natureza que Deus confiou para nós, para ajudar o próximo? Para levar essa energia, esse amor, esse carinho, esse afago, o consolo, talvez, em alguns momentos. E quem sabe até algum reparo material, algum conforto material para quem está precisando. Por que não fazer? Por que nós não podemos colocar a nossa energia, o nosso amor, nosso coração e a nossa capacidade, seja ela qual for, a serviço do próximo, para ajudar o próximo? Isso sim é ter fé, isso é seguir os desígnios de Deus, isso é a fé raciocinada. Essa é a fé que vai transpor as montanhas, que vai transpor as montanhas principalmente do orgulho e do egoísmo. Então, se tivermos fé integral, se nós tivermos convicção de que Deus está acima de nós, Ele está junto de nós e principalmente que Ele está dentro de nós, nenhum obstáculo vai ser grande bastante para nós. Nada vai nos fazer recuar. Nada vai nos fazer desistir. Nós vamos persistir, vamos ter paciência para esperar aquilo que a gente está buscando, porque a gente vai ter a certeza, a fé inabalável de que nós vamos conseguir. E quando a gente tiver essa convicção, quando a gente estiver sentindo isso no nosso coração, quando nós tivermos essa certeza, nada mais será impossível para que a gente possa colocar toda essa energia, todo esse amor a favor do próximo, a favor da humanidade. E assim a gente vai conseguir então exercer o papel que realmente nós estamos, porque nós viemos aqui para a Terra, exercer o papel de ser filho de Deus,
filhos de Deus, uns a favor dos outros, usando todos esses recursos para ajudar o próximo, para aliviar suas dores, para aliviar sua alma, para melhorar a condição de vida na Terra. Então, esse é o nosso propósito, e a ferramenta e o instrumento é a fé. Com essa fé, nós poderemos fazer tudo que for preciso, tudo que for necessário para cumprir aqui a nossa missão. Agradeço muito a paciência de todos, agradeço a atenção e espero que essas palavras que foram trazidas para nós pela espiritualidade possam estar nos ajudando, possam estar colaborando com todos. Muito obrigado a todos e até os próximos 15 minutos com o Sérgio. Até mais.